E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Eu tô puto da cara. É 1h40. Tá entendendo? Tomei 2 clonazepam pra ver se eu dormia nessa porra. Tá entendendo? Não tô conseguindo dormir. Eu tenho síndrome do pânico. E isso fode ainda mais minha situação. Perdi 3 dias de aula. Tá entendendo? E assim, o vlog eu vou. Porque assim, eu não tenho ideia toda hora, sabe? Eu não tenho ideia toda hora pra um assunto, pra fazer um vlog. Então eu vou fazer quadros, né? Que eu seja especialista. E um deles é história, né? Então, nessa madrugada aqui de 1h40, não sei como é que eu vou pra escola amanhã, eu queria mostrar um livro esquecido. Mas o que esse livro pode ensinar pra gente? Aqui, ó. Não dá pra ver porque essa merda dessa câmera tá horrível. Tá entendendo? Vou juntar um dinheiro pra ver se eu consigo comprar a porcaria da webcam nova, porque a inflação tá estourando. Tá entendendo? O webcam tá cara pra caralho. Tá entendendo? Então aqui a gente tem. O que um livro abandonado pode ensinar pra gente? Então aqui a gente tem disso, né? Capítulo 1, o que é história? Capítulo 2, a pré-história. Capítulo 3, o começo da história. Capítulo 4, a Mesopotâmia. Capítulo 5, o Egito Antigo. Capítulo 6, os fenícios e os hebreus. Isso eu não sei muito bem, não. Os persas também não. O Extremo Oriente, já li 2 vezes já. A Grécia Antiga, essa vai ser interessante. A cultura grega. A ascensão de Roma, acho que foi a queda do Império Romano, né? Que depois veio a Idade Média. O Império Romano, capítulo 2, né? Capítulo 13, o cristianismo. Capítulo 14, o declínio do Império Romano, acho. O declínio do Império Romano vem aí. O Império Bizantino. Então aqui em último, em 17 e 18, tem a Idade Média e a cultura da Idade Média. Nós não vamos começar nem pelo capítulo 1, nem pelo capítulo 2, nem pelo capítulo 3. Vamos começar pela primeira civilização que o mundo já teve. Civilização organizada. Tá entendendo? Então vamos pro capítulo 78 do livro. Jogaram no lixo esse livro aqui. Encontrei numa casa, não vou dizer aqui, não. Pode ser que o vídeo seja dividido em partes. Tá entendendo? Então, deixa eu ver aqui. Vai ser dividido em partes. Vou ler textos grandes aqui para ver se vocês entendem. Vou tentar explicar eles melhor, né? De uma forma mais simples. Capítulo 4. A Mesopotâmia. A região entre os rios Tigre e Eufrates é chamada de Mesopotâmia. Fica onde hoje está o Iraque. Foi lá que surgiram as primeiras civilizações com cidades escritas. Na Mesopotâmia viveram povos como os sumérios, os babilônios e os assírios. A escrita, a organização social, o gosto artístico e os hábitos diários desses povos eram muito parecidos.
Vamos aqui para o capítulo 79. A civilização entre dois rios. O amigo leitor sabe que de hoje basta olhar na folhinha presa na parede, o calendário. Parece ser uma coisa tão simples que pouca gente para pensar como é complicado elaborá-lo. Você já imaginou de que modo as pessoas podem saber que um ano inteiro tem 365 dias? Aliás, um ano tem mesmo exatos 365 dias? Se você refletir um pouco, vai ver que não é fácil responder com segurança. Poxa, e quando que inventaram os primeiros calendários? Quando foi que as pessoas inventaram a escrita, a matemática? Como alguém teve a ideia de que cozinhando o barro ele ficaria muito mais resistente? Quem construiu as primeiras cidades, com muralhas e prédios, entre aspas, de tijolos de barro cozido? Quem foram os primeiros astrônomos da humanidade? Para responder a isso tudo, teremos de conhecer as grandes civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela foi uma das primeiras civilizações organizadas, né, de acordo com o livro, né, da humanidade. A Mesopotâmia é uma região de planícies no Oriente Médio. O Oriente Médio fica entre o Iraque, Afeganistão, enfim. Entre os rios Tigres e Eufrates. Era difícil um povo sobreviver no lugar, porque não havia florestas e em certas épocas quase não chovia. Mas a coisa mudava de figura por causa dos rios. Todos os anos, o Tigre e o Eufrates transbordavam e a água invadia uma extensa área. Quando o nível dos rios voltava ao normal, ficava uma grande região coberta de lodo. Esse lodo fertilizava as terras das margens dos rios, tornando-se muito boas para a agricultura e para desenvolver pastos. Então aqui, povos que viviam na região sobreviviam plantando e criando animais nas margens fertilizadas. A água dos rios ficava retida em pântanos. Na água parada do pântano nasciam mosquitos, que transmitiam doenças perigosas. O trabalho era duro. As pessoas tinham de drenar os pântanos, cavar canais para levar água, para irrigar outros terrenos, criar reservatórios de água que seriam utilizados nas épocas sem chuvas. Essas obras hidráulicas, canais de irrigação, etc., já eram realizados antes de surgirem os primeiros estados na região. Depois, o próprio Estado se incumbiu de organizar as obras hidráulicas. Então, aqui tem uma escultura que não dá pra ver por causa da porra da webcam. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se fica bom. Não dá pra ver. Mas enfim, uma imagem bonita. Nessa escultura mesopotâmica do século VI a.C., vemos um nobre. Aqui tem um ponto. Repare na barba encaracolada. Ela simbolizava poder e riqueza. Alguns chegavam a usar barbas postiças para se mostrarem mais poderosos ainda. Aqui nesse capítulo ainda. As civilizações mesopotâmicas eram ribeirinhas, ou seja, viviam às margens dos rios. As primeiras surgiram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Observe o Tigre e o Eufrates. Eram eles que garantiam a fertilidade da região.
No idioma grego antigo, mesmo quer dizer no meio, e potamos quer dizer rio. Daí a palavra Mesopotâmia, que significa entre rios. Entenderam agora? Então vamos para o próximo capítulo. Deixa eu ver aqui mais. Já está dando 10 minutos e pouco aqui. E depois a gente vamos para o capítulo 80. E na próxima série a gente vai para o capítulo 81, 82 e 83. E se der a gente vai para 84. Os Sumérios. Havia muitos povos na Mesopotâmia. Os mais antigos foram os Sumérios, que construíram as primeiras cidades da região. As cidades não eram únicas, cada uma delas tinha seu próprio governo. Por isso dizemos que eram cidades-estados. Esses nomes aqui é meio complicado. As maioria, como Ur ou Uruk, estavam cercados de muralhas de pedra muito altas. Do lado das cidades ficavam os campos cultivados por famílias de camponeses e pelos escravos. Produziam trigos, pepinos, cebolas, legumes, criavam bois, porcos e cabras. As cidades-estados eram rivais. Volta e meia estavam em guerra uma com as outras. Aquela que vencia tomava as riquezas e as terras dos inimigos e os derrotados sobreviventes eram transformados em escravos. Já nessa época o ser humano era um ser muito, muito bondoso. Comunidades, aldeias, grupos de famílias que viviam juntas e trabalhavam numa aldeia rural, e camponeses também podiam ter terras, mas pagavam tributos ao rei. Além disso, em certas épocas, deviam trabalhar de graça nas terras do estado. Vida boa, hein? Os escravos não eram muito numerosos. A maioria era de mulheres, utilizadas nos serviços domésticos, limpeza, cozinha, tecelagem, acho que era usado também o Código de Hammurabi era um conjunto de leis criadas pelo rei e que estabelecia o domínio da nobreza na sociedade babilônica. Veja o quadro ao lado. A Mesopotâmia era uma região atravessada por muitos povos guerreiros. Por isso, nenhuma civilização durava muito tempo. A Babilônia também acabaria sendo destruída por invasões de outros povos, como os cassitas e os hirritas. Acho que é assim. Desculpem o jeito de falar aqui, porque é assim mesmo. A Babilônia. A Babilônia era uma grande cidade-estado localizada perto do encontro entre o Tigres e o Eufrates. Veja o mapa na página 79. Não dá pra ver aqui por causa da porra da câmera. Por ela passavam muitos mercadores, carregando produtos do Oriente para o Ocidente. Esses comerciantes ajudaram a enriquecer a Babilônia. O rei mais importante da Babilônia foi Hammurabi, por volta de 2000 a.C. Faz pouquinho tempo, né? Por intermédio da guerra, ele comandou a conquista das cidades sumérias. Essas cidades passaram a ser governadas por homens de confiança de Hammurabi. Todos pagavam impostos para a Babilônia, que se tornou a cidade mais importante da Mesopotâmia. A maior parte das terras pertencia ao Estado e à nobreza. Os camponeses que viviam nelas pagavam impostos em produtos ao rei e aos nobres. Pô, vida boa, viu?
postinho. Caminhar aqui hoje, né? Isso é pra você que reclama da porra da sua vida. Eu não tenho que falar muito disso, não. Os assírios. Os assírios viviam na Mesopotâmia, falavam um idioma parecido com o babilônio, eram guerreiros terríveis. Cercavam as cidades inimigas e botavam escadas para escalar as muralhas e penetrar nas fortalezas. Suas armas de ferro eram superiores às dos outros povos, e com isso conquistaram a Mesopotâmia e atacaram até as fronteiras egípcias e os judeus na Palestina. Eles dominaram a região do Oriente Médio entre os séculos X e EVI antes de Cristo. E algarismo romano é. Os assírios eram famosos pela crueldade com que tratavam os adversários derrotados na batalha. Capturados os inimigos em seguida cortavam suas cabeças com machado. Também executavam os prisioneiros enfiando uma estaca pontuda através do ânus para lhes perfurar os intestinos. Outra crueldade dos assírios era o hábito de vazar os 2 olhos dos prisioneiros, que não morriam, eram transformados em escravos. E vai parar por aqui, né? Tem algumas informações extras aqui, tem umas imagens extras que eu vou falar para vocês e vou parar o vídeo. Na Mesopotâmia, o artesanato de tecidos era uma ocupação habitual das mulheres, inclusive de nobres como esta. Pô, as nobres era bonito. Brinquedo feito de pedra. É um carrinho com um ouriço em cima. Crianças pequenas na Mesopotâmia se divertiam assim há 5.000 anos. Então é isso, pessoal. A gente leu aqui o início, né, do capítulo 4, a Mesopotâmia. Foi a primeira civilização organizada, né, conhecida, de acordo com isso aqui, de acordo com o livro abandonado. E a gente começou do capítulo 71 até 78 até 80. O 81 eu vou ler em outro vídeo quando eu tiver mais tempo, que eu já estou ficando com sono. Então escolhe amanhã. Agora toma roxo. E é isso aí, pessoal. Eu vou continuar, né, se fizer um pouco de sucesso. Vou tentar divulgar o canal aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido informativo, principalmente para vocês que vão fazer prova, etc. Principalmente você da quinta série. Tá entendendo? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Dê um like. Tá entendendo? Favorite e compartilhe, que isso me ajuda. Tá entendendo? Vou comprar uma câmera nova aí quando eu puder. Mas o que importa mesmo aqui é o que eu estou transmitindo em voz para vocês. Porque, para vocês terem uma ideia, há um bom tempo atrás não existia nem imagem. O povo apenas escutava pelo rádio informações, tá entendendo? Já vai dar 19, 10 minutos aqui mais ou menos. E já tá na hora de acabar o vídeo. Tchau.